dos Santos. O Tribunal de Barcelona concluiu que José Eduardo dos Santos morreu de causas naturais. A decisão do Tribunal de Barcelona de entregar o corpo de José Eduardo dos Santos à ex-mulher fica para já suspensa. José, uma das filhas mais velhas do ex-presidente de Angola, recorreu da decisão, pondo em causa a competência do Tribunal. Pretende que a decisão seja tomada por um juiz do Tribunal Civil e não Penal. Esse fórum vai decidir se a Ana Paula é viúva ou não é viúva, se os filhos têm direito ou não, é um fórum civil e esse juiz criminal está a tomar deliberações de entregar o corpo à senhora Ana Paula e os filhos dela. E pelos vistos foi alegado que o motivo é que alguns filhos de Eduardo Santos deram mandato aos advogados sem reconhecer no notário. Como é que o Zé não vai reconhecer no notário alguma coisa em Espanha, porque ele nem pode sair de Angola? José conta com o apoio dos dois irmãos mais velhos, Isabel dos Santos e José Filomeno dos Santos. Os três opõem-se à entrega dos restos mortais do pai à ex-primeira-dama e são contra a realização de um funeral de Estado antes das eleições presidenciais de Angola, marcadas para o próximo dia 24 de agosto. Esse senhor João Lourenço que humilhou Zé Eduardo Santos, o MPLA que humilhou Zé Eduardo Santos, o governo de Angola que humilhou Zé Eduardo Santos, a justiça angolana e o PGR que humilhou Zé Eduardo Santos, que hoje estão a lutar contra os filhos que cuidaram de Zé Eduardo Santos enquanto eles o humilhavam, para nos arrancar o cadáver do nosso pai e serem eles a realizar o seu funeral. Do lado contrário aos filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos está Ana Paula dos Santos e os três filhos que têm em comum com o ex-presidente angolano. Reivindicam também o corpo e aceitam um funeral de Estado organizado pelo atual presidente de Angola. O relatório final da autópsia feita ao corpo de José Eduardo dos Santos conclui que a sua morte foi por causas naturais em consequência de uma insuficiência cardiorrespiratória, de uma fibrose pulmonar e uma cardiopatia isquémica crónica. José dos Santos está agora em direto nesta edição por videoconferência. Muito boa noite. No texto do recurso apresentado pela sua defesa, ou pela sua advogada, melhor dizendo, é dito que o processo é cível e que não é criminal. Eu pergunto-lhe quanto tempo é que antevê que possa haver uma decisão sobre o recurso e até que nível de recurso na Justiça Espanhola é que a senhora tenciona ir? Bem, eu dei mandato aos meus advogados para recorrerem a todas as instâncias necessárias no sentido de fazer prevalecer o meu direito humano, meu e dos meus irmãos, a enterrarmos o nosso pai num território onde nós o possamos fazer em segurança jurídica e também segurança à nossa integridade física. Portanto, a orientação que os meus advogados têm é ir a todas as instâncias necessárias para que de facto prevaleça o bom senso e a justiça. O primeiro recurso... Como é que tem em concreto cada um dos seus irmãos para este recurso? Vão juntar-se numa contestação conjunta? Nós somos 5. Há 5 irmãos que assinaram o documento. Obviamente que não está aqui em causa, portanto, ninguém está contra, não há um problema familiar, não há uma animosidade pessoal entre nós, a doutora Ana Paula ou os nossos irmãos filhos desta, não é, que são 3, os 3 mais novos. Porém, há uma luta para que, de facto, seja a família a ter a prioridade nesta última homenagem ao nosso pai. Como é sabido, Angola é uma ditadura. O próprio Tribunal Constitucional Espanhol tem uma resolução, eu não tenho aqui o número, mas que determina que em Angola o Poder Judicial depende do Presidente do Executivo. Inclusive houve um caso de um arguido que Angola pedia que fosse extraditado para território angolano e que Espanha não extraditou por ter concluído o Tribunal Constitucional Espanhol que em Angola não existe o respeito pela separação de poderes, não existe separação de poderes, portanto, ao não existir separação de poderes não é um Estado Democrático de Direito. Portanto, eu fiquei muito surpreendida que um juiz espanhol, havendo jurisprudência com relação a esta matéria, estando Angola dado como um Estado ditatorial por um Tribunal Superior Espanhol, que um juiz espanhol
portanto, exponha cidadãos também europeus. Que razão é que faz dessa decisão então? Exatamente, eu fiquei espantada porque quando o meu pai morreu, e justamente porque coincidentemente ele não convivia com a doutora Ana Paula dos Santos há 5 anos e, portanto, ela aparece oferecendo-se para ajudá-lo, ajudar a cuidar da sua saúde, e ao fim de 2 meses ele morre. Tendo sido negado a nós, filhos mais velhos, a colocação de enfermeiros pagos por nós 24 sobre 24 horas para poder cuidar de forma profissional do nosso pai, tendo-lhe sido negadas consultas médicas, bom, tudo o que já está dito, escrito na imprensa. Portanto, eu quando fiz, de facto, quando entrei com o processo, foi no sentido de ser investigado um possível homicídio. Fiquei muito espantada quando... Bom, aparentemente há esta decisão que contraria, ou melhor, que considera que a sua suspeita não tem fundamento. Bom, indúbio... Portanto, esta decisão nesse campo... Sim, a justiça é clara, a justiça é cega, indúbio para o réu, não tendo podido provar, não tendo sido possível provar-se este homicídio. Obviamente que a justiça tem que ilibar os réus, e eu, como cidadã, tenho que respeitar a decisão do juiz. Mas o que me surpreende é que depois um juiz que, de uma vara criminal, não é tanto do penal, venha tomar uma decisão sobre a transladação ou indicar que deva ser trasladado o corpo do nosso pai e entregue à senhora Ana Paula dos Santos. Aí não concordamos. E isso motiva, portanto, o recurso que estão a apresentar para Exatamente. o processo de transladação do corpo decorra. Deixa-me voltar à questão familiar que estava a falar há pouco, porque me parece absolutamente relevante. A senhora argumenta que a Ana Paula dos Santos já estava separada do José Eduardo dos Santos há 5 anos. Em 2017. Nos últimos 5 anos conviveram 2 meses apenas. Mas não foi decretado o divórcio, verdade? Bom, em África, em Angola, olha, vou-lhe dar um exemplo. Eu estou separada há mais tempo com a doutora Ana Paula dos Santos, Estado do meu pai, e em Angola continuo casada. Isto, aliás, Portugal é um Estado católico. Precisamente porque não foi decretado divórcio? Exatamente, acontece com muita gente. Portanto, comigo mesmo também acontece. Mas se o meu ex-marido morrer amanhã, se o meu ex-marido morresse amanhã... No caso de um casamento não ter um divórcio decretado, a cabeça de casal não continua a ser... Não porque o casamento tem que ser um casamento de facto. E a Constituição de Angola, por exemplo, prevê o direito costumeiro como válido. E em Angola não é costume as pessoas serem casadas e não coabitarem e não viverem debaixo do mesmo teto. A senhora Dona Ana Paula tem um endereço diferente, não recebe correspondência na mesma morada, nem recebia correspondência em Barcelona, onde estava o meu pai, nem nunca viveu no Miramar, desde que o meu pai saiu do Palácio Presidencial em 2017. Não tinha nenhum tipo de convívio, nem aproximação ao, portanto, ex-marido, e aparece estranhamente, portanto, basicamente 2 meses antes dele morrer, sendo que, obviamente, já é uma terceira relação, é uma mulher que tem 22 ou 23 anos menos com o ex-marido, então logo ele abdica de concorrer às eleições já em março de 2017, sendo que as eleições eram em agosto. A senhora abandona o lar, abandona o marido que está prestes a reformar-se após portanto, um cargo de Presidente da República ao fim de 38 anos, ele sofre um AVC, ela não o apoia. Ele depois foi, mais tarde, em 2019, operado a um cateterismo. A senhora não esteve para apoiar, nem sequer na qualidade. Portanto, nunca prestou nenhum tipo de auxílio e aparece 2 meses antes do senhor morrer a dizer que é a pessoa que cuida dele. Do processo jurídico em Espanha. Não, exatamente. Portanto, por isso... Sim, mas mesmo em Portugal... Portanto, avançar para 2 possibilidades. O caso, por exemplo, de a senhora, este caso jurídico em Espanha, com os vários recursos judiciais, terminar com uma derrota da sua parte e aparentemente os seus irmãos também, e portanto, que se considerar a justiça espanhola que a doutora Ana Paula dos Santos continua a ter o poder legal para tomar a decisão sobre o destino a dar ao corpo. Nesse caso, o corpo irá para Angola. Há vontade anunciada publicamente das autoridades angolanas de proceder ao enterro do seu pai como federal de Estado. A minha pergunta é, nesse
caso, a senhora irá ao funeral do seu pai em Luanda? Eu não irei ao funeral do meu pai em Luanda e eu, se isto acontecer, irei até as últimas consequências, irei entrar com um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque obviamente que nenhum juiz europeu que obrigue um cidadão europeu a ir correr risco de vida a participar de um funeral em Angola, onde há uma ditadura vigente, comprovada, onde o Tribunal Constitucional desse país declara que Angola é uma ditadura, na minha opinião, estará a fazer justiça. Portanto, obviamente que se eu for obrigado, ou qualquer um dos meus irmãos fomos obrigados a ir participar de um funeral e lá morrermos, ou lá a nossa integridade física ou jurídica portanto, não for preservada, o ónus desta decisão, obviamente que também as consequências dessa decisão. Não irá em nenhumas circunstâncias, mesmo que, portanto, não acredita nas garantias já dadas pela própria Olha, se eu for República de Angola, de que a senhora e os seus irmãos, nomeadamente a sua irmã Isabel, podem entrar e sair de Angola para efeitos de presença no funeral. Mas olha, estas afirmações justamente são a prova de que Angola é uma ditadura. Se António Costa, primeiro-ministro de Portugal, ou portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa fizessem declarações dessa natureza, no dia seguinte reuniam-se o Parlamento e provavelmente eles cairiam do cargo, porque estariam a fazer uma confissão de que não têm respeito pela separação de poderes e que se imiscuem na justiça. Onde é que já se viu um Presidente da República? Onde é que já se viu? E o próprio Procurador-Geral da República não é juiz de nenhum caso. Onde é que já se viu um Procurador-Geral da República que no fundo é o representante do governo na justiça? Não, exatamente, mas ele não é juiz. Então, mas o Procurador-Geral da República decide quem pode e não entrar em Angola com ou sem prisão? Então, mas que raio de justiça é essa? Então, estão a confessar que Angola é uma ditadura e que eles brincam com a vida das pessoas, como têm brincado. Eu, por exemplo, sinto-me... Eu entendo perfeitamente o que viveram os judeus no Terceiro Reich, porque o que está a ser feito com a família dos Santos em Angola é exatamente o que o Hitler fez com os judeus. Nós não temos direitos em Angola. O meu pai foi a Angola, pediu para ser ouvido pela justiça, queria denunciar campanhas difamatórias que passavam pela televisão pública, que eram feitas por membros do poder político, nomeadamente até o próprio Presidente da República. Quis ir à justiça esclarecer, lutar pelo seu bom nome e foi-lhe negado este direito. Não foi ouvido. Eu própria tive que estar a divulgar nas redes sociais extratos bancários meus para justificar a origem do meu dinheiro perante o povo angolano, porque me é recusada pela justiça angolana, portanto, a justiça passa o pleonasmo. Foi-me congelada uma conta bancária no Banco BPC que pertence ao Estado angolano. Depois de eu ter provado nas redes sociais a origem daquele dinheiro, o dinheiro foi descongelado e o inquérito não foi fechado. Nós estamos a ser tratados como indigentes, estamos a ser tratados exatamente da mesma maneira, só não nos põem em campos de concentração, porque, olha, no meu caso eu tenho uma segunda nacionalidade. Olha, o meu irmão José Filomeno, por não ter uma segunda nacionalidade, está neste momento refém do Estado angolano, mesmo sem ter nenhuma medida de coação, não conseguiu tratar de documentos, não conseguiu dar um último adeus ao pai. Isto são crimes gravíssimos. Ele é um refém, é um preso político. E como é que, aliás, eu fui expulsa do Parlamento de Angola enquanto deputada, sem direito a um inquérito, sem direito ao contraditório. A resolução está publicada no Diário da República sem causa, apenas perda de mandato de deputada X, sem causa. É como uma pessoa ser condenada à morte ou ser condenada à cadeia sem causa. Como é que eu hei de confiar ou negociar com um Estado bandido, um Estado criminoso desses? Angola é uma ditadura e o Sr. João Lourenço tem que começar... Só para terminar, o Sr. João Lourenço e o senhor... Mas só para terminar... Mas desculpe, ele não me deixou terminar o meu raciocínio. Desculpe, mas é que eu ia terminar a minha frase. O Sr. João Lourenço tem que ser tratado da mesma maneira que foi tratado o Hugo Chávez. É um ditador que não merece o respeito de nenhuma nação no mundo. E eu, para além da angolana, sou portuguesa e eu acho que Portugal está a ser muito brando no tratamento com o Sr. João Lourenço, que já ameaçou as autoridades portuguesas, já pressionou a justiça portuguesa aos olhos de todos os portugueses, já fez... portanto, recuar um caso para Angola de um cidadão que é português, porque o Sr. Manuel Vicente é português, foi provado que um cidadão português corrompeu um juiz e Portugal apresentaram na justiça espanhola para impedir que seja feita a transladação. Se não se importava, eu vou lhe responder. Não, mas eu acho. Mas eu estou dentro do tema. Está aqui um ditador. Se a senhora ganhar as condições que estão, dá-me licença para terminar. Termine, à vontade. Se no caso a senhora e os seus irmãos ganharem, portanto, o recurso e acabar a justiça espanhola por
determinar que os senhores têm razão e que têm prevalência em relação à doutora Ana Paula dos Santos, por aquilo que é público, a senhora defende que o corpo do seu pai fique na Europa, seja enterrado na Europa. Eu gostava de perguntar onde e se ficaria de bem com a sua consciência, sabendo que o país, Angola, não iria ter a possibilidade de ter o corpo do seu pai para poder ser visitado pela população. Angola terá o corpo do meu pai para ser visitado pela população quando já não houver um ditador, um assassino, chamado João Lourenço, no poder. Assassino moral de José Eduardo Santos. José Eduardo Santos morreu deprimido. Depressão essa causada pela prisão ilegal do meu irmão José Filomeno dos Santos, após José Eduardo Santos ter escrito uma carta ao tribunal a declarar que, enquanto Presidente da República, na altura em que José Filomeno cumpriu o mandato por si, portanto, orientado de ir tratar de financiamentos externos, que tinha sido ele, José Eduardo Santos, a orientar Filipe, o governador do BNA, e José Filomeno, e foi recusada a justiça a José Eduardo Santos, foi invalidada a carta que José Eduardo Santos escreveu à justiça angolana, alegando que não era ele que tinha escrito a carta, sendo que estou a responder a sua pergunta. O que eu estou a dizer é que Angola, Se ganhar o recurso, o que eu estou a dizer, a justiça espanhola decidir a seu favor, onde é que o seu pai então ficará? O que eu estou a dizer, enquanto, como diz, não termina a ditadura em Angola. o meu pai ficará num jazigo acima do solo, guardado. Olha, o presidente Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola, já morreu há 46 ou em 79. Já morreu há 40 e tal anos. Ainda não foi enterrado. Está lá num jazigo, no mausoléu. O senhor João Lourenço não está a lutar para enterrar o Agostinho Neto, que está lá em Angola, está lá a viúva em Angola com ele, a ajudá-lo e ainda a apelar, a viúva do Agostinho Neto. Esteve a apelar para que nós entregássemos o corpo. Por que é que não aproveitam o dinheiro que gastaram público para enterrar o Agostinho Neto? O Jonas Savimbi não foi presidente de Angola, era presidente da UNITA, e Jonas Savimbi foi enterrado em 2017 ou 2018. Esperou 15 anos por um funeral. Porque a família e a UNITA entenderam que não era o momento e houve outros problemas políticos. Portanto, José Eduardo Santos será enterrado em Angola. Mas não será enterrado em Angola pelos seus assassinos. E quem são os seus assassinos? É o MPLA. É o MPLA que o perseguiu, que o difamou. Eu já o disse várias vezes, o nosso tempo chegou ao final. José dos Santos, eu agradeço a disponibilidade que demonstrou. Muito obrigada. Para explicar a sua versão. Muito obrigado. Mas o povo angolano terá o enterro de José Eduardo Santos em Angola. Agora fazemos nesta edição da noite uma pausa. Daqui a pouco já voltamos à sua Roubei o para cromo. trazer as novidades sobre a guerra na Ucrânia. Queres falar no live ou queres que eu desligue? Mas eu acho que já estou aqui a resolver. Pronto, agora Tratar da câmara. Pois é, um problema técnico, porque os meus câmaras cometeram aqui um engano. Bom, como veem, nós acabamos agora de sair da SIC. Peço mais uma vez desculpa por esse problema técnico. Eu tinha câmaras aqui que contratei para resolverem o problema e no fim houve ali uma falha. Mas no fundo é isto. O povo angolano terá o funeral de José Eduardo dos Santos. A família dos Santos quer muito poder receber as condolências de todos os angolanos quantos queiram conosco compartilhar essa dor, essa tristeza, essa dor que conosco irá ficar o resto da vida. Ainda que nós tenhamos que dedicar um mês inteiro a receber as condolências de todos os angolanos quantos queiram dar-nos um abraço, dar-nos uma palavra de conforto, que nós muito merecemos e precisamos. Porque não está a ser fácil, nós pomos um rosto forte, nós procuramos pensar noutras coisas, mas não é fácil para ninguém. Ter um pai que morreu há quase um mês e meio, ainda não temos conseguido fazer um funeral. Entretanto, a dignidade não se compra e não se vende. E eu não posso, eu tenho que lutar até as últimas consequências para que não sejam os assassinos morais de José Eduardo Santos a enterrá-lo. E é essa a nossa luta. Espero que não me tenham levado a mal pela minha frontalidade. Mas não estou a difamar ninguém, são assassinos. João Lourenço assassinou moralmente José Eduardo Santos, deprimiu-o até a morte, perseguiu-o até a morte. Perseguiu os filhos de José Eduardo Santos até deprimi-lo e fazê-lo morrer. Ana Paula dos Santos abandonou José Eduardo Santos quando ele mais precisava de uma mulher leal ao lado. E hoje em dia são essas pessoas que se arrogam o direito de enterrar o cadáver de José Eduardo Santos arrancando os filhos. Quando nós a única coisa que pedimos é o bom senso de permitirem que nossos filhos mais velhos, que está comprovado que não temos segurança jurídica nem física para estarmos em Angola, possamos estar presentes no funeral do nosso pai. E esse funeral só pode acontecer fora de Angola enquanto João Lourenço for presidente. Só depois
de haver em Angola, de facto, a segurança jurídica, a segurança legal. Porque assim, eu não tenho medo da justiça, quem não deve não teme. Tenho medo da justiça, não tenho medo, tenho medo da injustiça. Porque na injustiça angolana, comandada por João Lourenço, quem deve teme. Quem não deve, teme mais ainda. Por quê? Porque quem deve e é amigo de João Lourenço faz o que queria e nada lhe acontece, como é de Deltrudes Costa e outros que tiveram 1000 queixas e nunca nenhum deles foi acusado de nada. Enquanto quem quer se justificar, quem fica, até tem que ficar nas redes sociais a apresentar justificativos e tudo mais, é tratado como um bandido e é perseguido como se fosse uma pessoa de má fé. Simples assim. Olhem, um abraço a todos, espero ter esclarecido a situação e até uma outra altura. Um beijo.